Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Miriam, Gustavo, Thiago. Tudo bom com vocês, pessoal? Sim, Sim, tudo certo. Sim, tudo certo. Maravilha, maravilha. Bom, hoje a gente recebe aqui o nosso convidado, o Leandro Cunha. O Leandro, ele é teólogo, né? Formado em teologia pela PUC de Minas. Ele também tem pós-graduação de teologia também pela PUC. O Leandro mora em Minas, ele tem um canal no Spotify e no Instagram chamado Terra e Vento, onde ele faz reflexões teológicas, tá? O qual fica recomendado também. Bom, Leandro, obrigado. O Geos agradece aí a tua disponibilidade de dar essa formação para a gente. O Leandro vai falar para nós hoje sobre o tema os três primeiros degraus da escada para o céu, de São João Clímaco. Leandro, bem-vindo. Peço que você faça uma pequena oração e pode começar. Bom, então iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fazei-nos, Senhor, pobres sem ser miseráveis, humildes sem fingimento, alegres sem superficialidade, sinceros sem hipocrisia, que façamos o bem sem presunção, que corrijamos o próximo sem arrogância, que admitamos a sua correção sem soberba, e que a nossa palavra e a nossa vida sejam coerentes. Orientai, nosso Senhor, a nossa vida, concedei-nos saber o que nos pedis, e ajudai-nos a realizar-o para o nosso próprio bem e de todos os nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, para mim é uma alegria também estar aqui. Eu sempre fico muito feliz quando eu encontro pessoas dispostas, né, a estudar a fé e a lidar com a fé com um pouco mais de maturidade, né? Poder encarar a fé como uma questão fundamental, não uma questão acessória. Eu me dispus hoje a falar sobre os três primeiros degraus da escada para o céu de São João Clímaco. Por quê? Porque esse é um texto muito fundamental à tradição espiritual do catolicismo, né? Ainda que seja um pouco desconhecido, principalmente nas nossas terras, até porque o editorial católico brasileiro não é lá grandes coisas, né? Mas graças a Deus tem melhorado, eles estão publicando alguns livros que são bons de se ler, e um deles é esse texto de São João Clímaco. Então, fazendo uma breve introdução, São João Clímaco é um autor do século VI e VII. Né? O nome dele é João. Clímaco é um sobrenome que ele recebeu por causa desse texto. Clímaco vem de clímax, que significa escada. Então, na verdade, São João Clímaco significa o João da escada. É o João do texto da escada. O nome dele é apenas João. Ele foi uma pessoa, né, uma personalidade que viveu nos arredores do Monte Sinai, que é aquele monte onde, segundo a Sagrada Escritura, Moisés recebeu o decálogo, né, as tábuas da lei do próprio Deus. Em primeiro lugar, ele viveu uma vida cenobítica, que é aquela vida das pessoas que viviam retiradas no deserto, né, numa vida de contemplação. E depois ele assumiu uma vida monacal, que é uma vida vivida em comunidade. Então, em primeiro lugar, ele viveu uma vida isolado, depois ele viveu uma vida em comunidade. Por que é importante fazer essa introdução? Porque esse texto, por causa da característica da vida de São João Clímaco, é um texto marcadamente escrito para os monges. Por isso que ele tem uma linguagem muito característica, ele trata de questões muito próprias da vida dos monges, mas, no entanto, como bom escritor espiritual, ainda que seja escrito para os monges, é um texto que também diz a nós que não vivemos a vida monacal. Né? Bom, por que o texto se chama escada? Porque ele tem de fundo
aquele texto do capítulo 28 de Gênesis, que é o sonho de Jacó. Jacó deitou a cabeça numa pedra e sonhou com uma escada que tinha as bases na terra e o topo no céu, e nessa escada subiam e desciam os anjos. Esse texto é tão fundamental para a história que muitos escritores espirituais que vieram depois utilizaram esta expressão também da escada, porque a escada simboliza progressão, né? Você sobe um degrau, depois sobe outro, significa que você está progredindo. Então, assim, esse tema da escada e da progressão dos níveis, dos degraus, é uma constante na tradição espiritual, né? Não é o único texto da Sagrada Escritura que fala sobre progressão. Nós temos também os andares da Arca de Noé, nós temos os degraus do trono de Salomão, vários outros textos, mas esse é fundamental. E essa ideia da progressão, né, degrau após degrau, nível após nível, etapa após etapa, é tão fundamental que nós encontramos em vários autores. Vocês vejam, por exemplo, dos mais próximos a nós. Nós temos as Moradas de Santa Teresa, que é também uma ideia de progressão. Nós temos a Subida do Monte de São João da Cruz, que também tem uma ideia de progressão. Nós temos a Regra de São Bento, que tem uma ideia de progressão com os graus da humildade. Nós temos os graus da humildade de São Bernardo, né? São Gregório também tem graus. Nós temos aquela famosa tripartição que vem desde Orígenes, que são as vias, né? A via purgativa, a via iluminativa, a via contemplativa, todas essas 3 vias que vêm desde Orígenes. Então é um tema muito comum aos escritores espirituais, né? Então hoje nós vamos tratar esse tema a partir da pena de São João Clímaco, que segundo Bento XVI é uma leitura espiritual fundamental. E eu costumo dizer que voltar aos escritores antigos é muito importante, porque eles escreveram sobre os nossos problemas, né? Bento XVI dizia também que, ainda que o tempo mude, a cultura mude, a sociedade mude, a história mude, o ser humano é o mesmo, né? Claro que ele passa por diversas mudanças no nível cultural, mas a essência do ser humano é a mesma. Portanto, os dilemas humanos permanecem. Então, voltar aos antigos não significa voltar a alguma coisa que está ultrapassada, mas alimentar-se de um conhecimento, de uma experiência que foi vivida há um tempo atrás. Então, essa é uma breve introdução. Além disso, eu queria fazer uma outra consideração. Muitas pessoas que estudam a fé, mesmo na teologia, fazem uma diferenciação que eu acho limitada e superficial, mas ela ajuda a entender um pouco. Existe uma coisa que a gente chama de teologia sistemática, que tem como grande exemplo Santo Tomás de Aquino, que é o quê? É um discurso sobre a fé que tem a preocupação de definir. Então, por exemplo, eu falo sobre a Trindade. O que significa falar sobre a Trindade? São 3 pessoas, mas uma única essência, uma única substância. Isso é definição, né? Isso é o que a gente chama de teologia sistemática, ou teologia dogmática, ou teologia positiva, ou teologia catafática, são os 4 nomes. Ao lado da teologia sistemática, existe um outro tipo de discurso que a gente chama de teologia espiritual, ou mística, ou negativa, ou apofática, que é uma linguagem que não está muito preocupada com definição. Exatamente por isso, esse tipo de linguagem utiliza muito símbolo, muito discurso poético para poder tratar de realidades que, para eles, não são definíveis, não são redutíveis a conceitos. Então, geralmente, essa definição ela é dada entre os teólogos e os escritores espirituais. Por que é importante fazer essa consideração? Porque o São João Clímaco e esse texto da escada, ele está no limítrofe dessas 2 realidades, ele converge essas 2 realidades. Então, ao mesmo tempo que São João Clímaco faz definições muito precisas, ele utiliza de um discurso espiritual.
né? Isso é um pouco o que os padres antigos, né, os padres da patrologia, da patrística, faziam também. Então, para dizer de que tipo de gênero literário nós estamos falando. É um discurso em aforismos, que a gente fala, não é um texto corrido, é um texto que ele é estruturado em parágrafos que são aforismos, né, às vezes curtos, às vezes longos, como a Imitação de Cristo, por exemplo, mas tem essa linguagem que mescla definição e não definição, né, linguagem simbólica, linguagem poética e definições muito precisas. Muito bem. Com relação ao conteúdo próprio da obra, São João Clímaco utiliza a escada, como eu disse, baseado na imagem da escada de Jacó, do texto do capítulo 28 de Gênesis, do sonho de Jacó. E essa escada de São João Clímaco, ela tem 30 degraus, que são baseados nos 30 anos de Cristo, né? Quando começou a vida pública de Jesus. E, inclusive, ele vai dizer que Jesus, vejam só que curioso, ele vai dizer que Jesus atingiu o 30º degrau quando ele foi batizado por João Batista. Né? Então, Jesus também fez esse itinerário de subida da escada. Então, a escada ela é dividida em 30 degraus. Esses 30 degraus têm uma estrutura básica que também é tríplice, 3. Os escritores espirituais adoram dividir em 3. A gente diz que é porque a Trindade deixou sua marca na história, né? Então tudo pode ser dividido em 3. Essas 3 etapas são as seguintes. A primeira tem a ver com a ruptura do mundo. Isso é muito fundamental para os escritores espirituais. Porque a maioria deles, não vou dizer todos porque não conheço todos, mas a grande maioria deles entende que você não pode começar uma vida na virtude sem se desvencilhar das estruturas mundanas. Isso é fundamental para os escritores. Se você for a praticamente todos eles, vai encontrar isso. As Moradas, São João da Cruz, São Bernardo, todos eles têm essa ideia fundamental, né? E é sobre ela que vamos tratar. As outras 2 são as seguintes: o domínio das paixões. Por quê? A partir do momento que você renuncia às estruturas do mundo, você começa a precisar domar as suas paixões. Dar às paixões que são legítimas força e colocar as rédeas nas paixões que não são legítimas. E em terceiro lugar, que já é o final da escada, é propriamente o exercício da perfeição. Aí você já começa a se aproximar do céu e já estar em profunda união com Deus. E aí você vai viver a experiência do amor, ou como diria São João da Cruz, a alma amada já começa a se tornar semelhante ao amado. Né? Então são essas 3 estruturas fundamentais. Por causa da proporção do texto, infelizmente nós não vamos poder falar sobre todas, então eu escolhi falar sobre essa primeira estrutura, que é a fundamental para começar a vida espiritual. Né? Então, com relação à ruptura do mundo, São João Clímaco vai falar dos 3 primeiros degraus, que são esses degraus de ruptura. São eles: a renúncia, o desapego e o exílio. São esses 3 degraus, e os 2 primeiros, inclusive para muitos de nós, podem parecer iguais, não é? Renúncia e desapego, mas para São João Clímaco tem uma diferença, e nós vamos falar sobre esses 3 agora. Em primeiro lugar, com relação à renúncia. São João Clímaco entende, como a Sagrada Escritura, que a vida humana é uma relação de 2 vidas. Uma vida que ele chama de mundana ou ordinária, que seria a bios, aí vem biologia, né? Bioética, enfim, que é essa vida comum que nós temos, e uma verdadeira vida,
que é o que ele chama de Zoe, ou Zoé, que é a vida vivida na graça, que é a vida sobrenatural, a vida em Deus. Essas duas realidades estão em confronto constante. Né? E por que o primeiro degrau é a renúncia? Porque São João Clímaco entende bem que escolher uma vida é renunciar à outra. Inevitavelmente. Se você escolhe A, você renuncia a B. Se você escolhe B, você renuncia a A. Então, para isso que, por causa disso, que São João Clímaco diz que o primeiro degrau é a renúncia, porque é preciso fazer uma escolha. Por qual desses caminhos, dessas vidas, se quer seguir. Né? E isso é o fundamento da experiência cristã da liberdade, né? Você escolher qual das duas vidas você quer seguir. Ainda que, tecnicamente, o livre-arbítrio não significa você escolher entre o bem e o mal, não. O livre-arbítrio significa você escolher o bem. Quando você escolhe o mal, você está renunciando à liberdade que Deus te deu de escolher o bem, na verdade, tecnicamente. Mas, em um sentido mais amplo, nós podemos dizer que somos livres para escolher essas duas vidas, né? Essas duas realidades de vida. Ô, Leandro, eu posso só fazer um comentário? Pois não. A gente tratou disso, inclusive no último encontro aqui do GEOS, quando a gente falou sobre o tema da predestinação, que a liberdade não é liberdade para escolher o mal, porque ninguém quer o mal, ninguém escolhe o mal com plena consciência, né? O que a pessoa faz quando ela escolhe o pecado ou o mal é sob a aparência de um bem. Então, a graça ela nunca anula a liberdade humana nesse sentido. E vai exatamente nesse sentido que você disse agora. Exato. E, em paralelo a isso, a experiência humana é sempre uma experiência da graça. Muita gente diz, por exemplo, que eu errei porque sou humano, eu pequei porque sou humano. Não, você errou porque você se desumanizou. Você se bestializou, na verdade, né? Que a gente fala. Porque o conceito fundamental de humanidade é aquele que está descrito no Gênesis, no capítulo 1º e 2º de Gênesis, né? Mais especificamente no 1º. Qual é o princípio fundamental da criação humana? A imagem de Deus. Né? Esse é o princípio fundamental. Então, todas as vezes que o ser humano não corresponde a esta imagem, que é a imagem do amor e da santidade, ele está se desumanizando. Então, errar não é humano, errar é desumano. Acertar é humano. Muito bem. Com relação, então, à renúncia, vejam, você escolhe a vida ordinária, você está renunciando à vida extraordinária. E escolher a vida extraordinária é renunciar à vida ordinária. Por vida ordinária, vida comum, vida mundana, eu não estou dizendo aquilo que, por exemplo, São José Maria Escrivá entende por vida ordinária, ou agora o magistério do Papa Francisco tem batido muito nesta tecla, né, de santificar a vida ordinária, que é a vida comum. Não se trata disso. O que São João Clímaco está dizendo é que a vida ordinária é a vida destituída de graça. É uma vida simplesmente natural. E a vida sobrenatural é justamente uma vida alimentada por essa graça. Né? E escolher uma significa renunciar à outra. E aí ele vai falar sobre como se realiza essa renúncia. O primeiro elemento que ele diz é meio confortador, né? Nos conforta, que ele vai dizer o seguinte: renunciar a esta vida mundana, a esta vida ordinária, não é fácil. É o primeiro elemento que ele vai declarar. No entanto, como é que você se desvencilha também dessa dificuldade? É quando você coloca a debilidade e o desamparo dessa renúncia na mão de Cristo, né? E pede a ele forças. É o princípio fundamental. Por quê? São João Clímaco entende muito bem. Aliás, todas as pessoas que vivem uma experiência de fé madura entendem muito bem que escolher a santificação é muito difícil, dá muito trabalho.
porque nós estamos muito enraizados na experiência deste mundo. Só que todas essas pessoas que vivem uma experiência madura da fé entendem também que, apesar das dificuldades, é possível, porque é a graça quem dá forças, não é a própria experiência humana que pode, pela sua própria força, vencer essas limitações e essas raízes muito profundas que nós temos nesta vida mundana. Um paralelo que nós podemos fazer é a grande discussão entre Santo Agostinho e Pelágio, né? Que foi o primeiro, eu me arrisco a dizer, né, isso é uma leitura que eu faço, que é o primeiro grande debate entre a visão egocêntrica do mundo e a visão beatífica do mundo. Qual que era o grande debate entre Santo Agostinho com Pelágio? Pelágio acreditava que a criação ela já era independente e, por consequência, toda o bem que ela recebia era por obra própria, né? E, por consequência, a salvação era uma conquista humana, uma conquista daqueles que já eram, de alguma forma, superiores espiritualmente, então eles já poderiam conseguir a sua salvação. Santo Agostinho combateu isso ferozmente, dizendo que não é verdade. Que todo o bem que o ser humano obra ou que vive é fruto do bem de Deus. É Deus quem disponibiliza, é Deus quem realiza, né? Esse foi o grande debate. E, curiosamente, eu diria que, nesse caso, ainda que Santo Agostinho estivesse certo, Pelágio venceu. Porque ainda hoje nós temos essa compreensão de Pelágio, né? Segundo a qual eu preciso fazer coisas para adquirir a minha salvação. Sendo que, segundo a compreensão de Santo Agostinho e a compreensão clássica cristã, a salvação é um dom de Deus, né? É um dom de Cristo através da cruz. Aquilo que eu faço é consequência da salvação. Então, a salvação vem em primeiro lugar. A obra é consequência da salvação. Sendo que, segundo Pelágio e a visão que está aí espalhada pelo mundo, a minha salvação é consequência da minha obra. Então, há uma inversão de posições aí. Mas nós sabemos que não vai muito por aí. Ô, Leandro, mas assim, isso que você disse agora pode soar também num outro sentido. Não sei se eu consigo me expressar bem, mas pode soar só la gratia, só a graça. Então o homem não contribui em nada para a salvação dele, ele não tem uma colaboração com Deus? Sim, ele tem uma colaboração com Deus, mas é quando ele dá assentimento a essa salvação disponibilizada por Deus, e ao dar assentimento a essa graça e essa salvação disponibilizada por Deus, a própria graça possibilita ao homem crescer na vida de virtude. Né? Perfeito. É porque é o seguinte, a grande disputa que está de fundo disso é quem tem a primazia da salvação. Sim. Né? Se nós entendemos segundo a compreensão bíblica, é por isso que existe na Sagrada Escritura São Paulo e São Tiago, que dialogam essa questão, porque para São Paulo a fé é muito importante, e São Tiago é aquele que diz que a fé sem obras é morta. Por que existem esses dois escritores na Sagrada Escritura? É justamente para poder dizer que a salvação, em primeiro lugar, é um dom de Deus. Perfeito. Só que da parte do ser humano existe uma exigência de assentimento a essa obra de salvação possibilitada por Deus, e quando você diz o seu sim a essa obra de salvação, consequentemente você começa a configurar a sua vida para que ela corresponda a essa salvação. Perfeito. E como é que você configura essa vida? É fazendo as obras, né? Segundo a compreensão bíblica. Perfeito. Ok? Perfeito. Muito bem. Então, continuando na esteira no pensamento de São João, ele continua falando sobre a renúncia. Um outro elemento muito fundamental que ele fala é o seguinte:
que são os motivos pelos quais se renuncia a esta vida natural em prol da vida sobrenatural. Ele fala de 3. 2 que não se devem seguir e um terceiro que se deve seguir. O primeiro que não se deve seguir é a renúncia pelo medo. Então ele fala assim, tem muita gente que entra na experiência da fé porque tem medo de ser condenado. E aí ele vai usar uma metáfora. Esse tipo de renúncia é como um incenso. O que acontece com o incenso? Ele começa queimando perfume e termina queimando apenas brasa e cinza. Então, por mais que essa motivação possa te fazer desejar bons frutos, esses frutos podem não chegar por causa disso, porque é o medo que é o fundamento. Então, esse é um elemento que se deve pensar. O segundo elemento que se deve pensar e que para ele também não se deve seguir é a renúncia pela recompensa. Ou seja, eu, como cristão, busco a vida segundo os preceitos cristãos, porque no fim da vida eu vou ter a recompensa. Para ele isso também é terrível. Por quê? Isso, na verdade, não coloca Deus como bem último, mas você mesmo. E aí ele utiliza um outro exemplo, que é da pedra de moinho que gira ao redor do próprio eixo. Então, na verdade, a santificação não tem a ver com você se configurar a Deus, mas com que você, no fim das contas, esteja tudo bem com você na vida eterna. Para São João, isso também não é uma boa motivação para escolher a renúncia da vida natural. E para ele, e o terceiro elemento, que é o que se deve escolher, a renúncia da vida natural, ela deve ser motivada pelo amor a Deus. Única e simplesmente por esse motivo. E o exemplo que ele dá, a imagem que ele evoca, é uma floresta que começa com uma chama bem pequena e logo está completamente incendiada. Então ele vai dizer nesse sentido, você não deve escolher a vida em Cristo porque você tem medo da morte ou do que virá após a morte, nem tampouco porque você espera do que está após a morte que seja uma vida de glória, mas porque a sua vida ela deve ser movimentada pelo amor a Deus, pela relação com Deus, né? No fundo há também nós podemos trazer aquela imagem de Santo Agostinho que Deus nos criou inquietos, né? Deus criou a criatura de alguma forma necessitada do Criador. E a vida da criatura é voltar-se ao Criador sempre. Para isso, é preciso amar o Criador. Então, é só tendo o amor a Deus é que essa renúncia ela pode ser eficiente. Se ela não for fundamentada no amor a Deus, ela de alguma forma vai descambar, seja pelo medo ou seja pela necessidade de recompensa. Um outro elemento que ele fala que é muito importante é que há um desânimo. Isso é muito comum, principalmente para os recém-convertidos. Há um desânimo porque muita gente, e aqui vejam só, ele estava falando para os monges, vejam como isso é atual. Muita gente acredita que o peso e a multidão dos nossos pecados nos torna indignos desta escada. E ele vai dizer que não. Não é verdade. Retomando aquele preceito bíblico que é fundamental e que às vezes nós esquecemos. Eu acho que isso precisava ser lido todos os dias. Não é para os saudáveis que é feito o hospital, mas é para os doentes. E de alguma forma todos nós estamos doentes, necessitados do médico. E é para isso que Cristo veio, para poder oferecer a cura e a saúde espiritual e corporal e social e psicológica a todos nós, né? Então, vejam só, é uma outra coisa fundamental que São João vai dizer. Não deixar que a multidão e o peso dos pecados nos convença de que nós somos indignos desse caminho de santificação.
E aqui eu abro um pequeno parêntese para dizer o seguinte: a grande vitória do pecado não é nos fazer pecar muitas vezes, mas é nos fazer acreditar que não existe nada além disso. Porque qual que é o elemento fundamental? Existem muitas pessoas no céu que pecaram muitas vezes nesta vida. E pode existir, fora do céu, no inferno, uma pessoa que pecou uma única vez. Mas qual que é a diferença entre as duas? É porque a primeira não deixou perder nela aquele elemento fundamental da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13. Há três coisas: a fé, a esperança e a caridade. E a esperança é justamente esse elemento que nos leva a não ficar aprisionados àquela experiência de pecado, né? Porque, infelizmente, nós vamos pecar. Queríamos que não, né? O ideal é que não. Mas por uma questão de fragilidade, da nossa condição frágil, muito provavelmente nós vamos pecar. E qual é a vitória do pecado? Achar que nós nos reduzimos àquilo. E aí, por que é importante ter isso no primeiro degrau da escada? Porque São João Clímaco entende muito bem que a escada é justamente entender que é a graça que nos torna capazes de subir essa escada. Não é a nossa condição frágil que tem a última palavra. Quem tem a última palavra é a graça. Não é? E se a graça tem a última palavra, todos nós somos capazes, independente de quão frágeis nós somos, a subir a essa escada. Alguns mais rápido, outros mais lentos, mas sempre em busca do topo da escada. Isso é muito fundamental. Há um outro elemento fundamental também que São João vai dizer, é que, para além disso, entender que todos nós somos capazes da santificação, da perfeição cristã, não podemos deixar que o fervor se abale. Esse também é um preceito fundamental de São João. Ou seja, o desânimo não pode ter a última palavra nesse sentido também. Porque é o fervor que nos torna, que nos dá forças para poder, passo após passo, subir cada degrau dessa escada. E ele fala que é sempre preciso acrescentar amor ao amor. Nós já temos um amor a Deus, mas esse amor a Deus nunca é suficiente. É sempre preciso acrescentar a ele mais amor. Como o fogo. Acrescentar mais fogo ao fogo, para que aquela pequena chama, como ele disse antes, que queima no centro de uma floresta, em um determinado momento possa ter se transformado num grande incêndio, que vai transformar toda a floresta em fogo, que é esse fogo do amor a Deus. Esse é o primeiro degrau. Renunciar a essa experiência do mundo. Belíssimo isso, hein? Muito bonito. E ter essas convicções que são fundamentais para ele, que tem que ser fundamentais para nós também. Né? Escolher uma vida é deixar outra de lado. Todos nós somos capazes de subir essa escada, e para subir a escada é preciso sempre acrescentar amor ao amor. Primeiro degrau. Muito bonito. É muito interessante, Leandro, isso que você está falando agora, é muito mesmo atual. E assim, talvez seja o maior problema. Eu conversava há poucos dias com o Lincoln sobre isso, e com um grupo também que a gente faz parte, no WhatsApp, que dentre as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, parece-nos que a esperança, ela é a virtude sobre a qual há mais problemas, assim. E ela não é bem compreendida, né? Ela não é bem... Aquele problema que você estava falando antes de Pelágio e Santo Agostinho, ele toca muito nesse assunto, né, da esperança. E também essa divisão, por exemplo, entre os calvinistas e os protestantes todos com a Igreja Católica, porque eles não têm essa virtude da esperança. Eles podem ter alguma medida
A virtude da fé, em alguma medida também a caridade, mas a virtude da esperança não é nem compreendida por eles sequer. Eles não têm essa compreensão. Porque ou eles caem num extremo que é a presunção, ou eles caem no outro extremo que é o desespero. Mas a esperança eles não ficam nela. Justamente porque eles não entendem essa dimensão da bios que você falou e da zoé. Né? Eles não entendem essa dimensão da graça de Deus, né? E a contribuição humana que não tem a primazia, como você disse, mas tem uma resposta ativa, que é o trabalho, que é a oração, né? Ora et labora, orar e agir. Essas duas realidades juntas, né? Muito bom mesmo. Isso que eu tô falando é muito atual. Muitíssimo atual mesmo. Eu acrescentaria uma coisa. O escândalo da esperança é de que todas as virtudes teologais, a esperança é a única que não tem a ver com domínio. Você veja, quando você crê, você tem aquilo que crê. Quando você ama, você tem aquilo que ama. Mas quando você espera, você não tem. Porque aquilo não se apresenta. O objeto da esperança, ele não se apresenta. E para nós, o grande dilema de um ser humano moderno, né, e pós-moderno, é não ter domínio sobre as coisas, porque nós vivemos na ilusão do domínio sempre, né? Então, Deus deve ser dominado, pensando na perspectiva da fé, para não falar das outras que já estão assim, em frangalhos, né? Deus tem que ser dominado. Então, assim, como você disse mesmo, existem as duas posições que têm, com relação à esperança, que são duas posições que têm domínio. No caso da presunção, você tem domínio sobre aquilo que você espera. E no caso da desesperança, como você não tem domínio sobre aquilo que você espera, você tem domínio sobre a sua reação, que é a reação da desesperança. Então, o grande problema da esperança é justamente esse, porque a esperança não nos coloca no centro. Né? Você, no caso da fé, eu creio, e por crer, eu sou um sujeito da fé. No caso do amor, da caridade, eu sou o amante, eu sou quem ama, então eu sou. No caso da esperança, não tem isso. A esperança é insegura nesse sentido, pensando nesse sentido, né? Então, por isso que ela é escandalosa. Perfeito. E é por isso que o atentado que a experiência do pecado faz é sempre um atentado à esperança. Justamente porque, assim, né, faz um atentado a todas as virtudes teologais, claro, mas nessa chave de leitura que nós estamos fazendo aqui, é um atentado, assim, grave à esperança, porque justamente ela afronta essa nossa presunção de domínio sempre. Né? E não há domínio. Se você entende a sua condição de criatura, não existe domínio, não existe posse. Tudo que existe é dom. Eu creio que vai por aí. Perfeito. Perfeito. Muito bem, podemos seguir? Sim. Então, entendida essa primeira etapa da renúncia, há o segundo degrau, que São João Clímaco vai chamar de desapego. O desapego está muito relacionado ao vício, ao pecado da avareza, né? Ao pecado capital da avareza. Existe uma compreensão muito reduzida do que significa o desapego. Porque, claro, a gente não estuda, a gente acha, e a partir daquilo que a gente acha, a gente defende as nossas ideias. Qual é a visão tradicional do desapego? Não é desleixo e nem desprezo. O desapego está relacionado à liberdade. Justamente porque ele está em confronto com a avareza. Qual é o problema da avareza? É a prisão, o aprisionamento. São Francisco de Sales, no Filoteia, que é um livro que eu recomendo sempre, vai fazer a seguinte distinção. Uma pessoa apegada e uma pessoa desapegada é como a diferença entre um químico ou um farmacêutico que tem substâncias venenosas no seu estoque
e uma pessoa envenenada. É a mesma coisa entre um apegado e um desapegado. Por quê? O problema não está no bem em si, na coisa com a qual se tem apego, mas na relação que você tem com a coisa. Então, no caso do químico e do farmacêutico, por exemplo, eles têm uma infinidade de venenos, de substâncias que são venenosas, mas eles não se envenenam. Por quê? Existe uma distância entre o bem possuído e aquele que possui. No caso da pessoa envenenada, pode ser que ela tenha muito menos, e provavelmente ela tem muito menos quantidade de veneno que o químico ou o farmacêutico, só que a relação que ela tem com o bem é tão imbricada, tão profunda, tão arraigada, que ela se torna parte daquele bem possuído. Então, aí que está o segundo degrau fundamental do começo da escada que busca a perfeição cristã. É entender que é preciso buscar sempre a liberdade interior, que não está, repito, associada a não ter bens, mas ela está relacionada a como se relaciona a pessoa que tem o bem, que possui o bem, com o próprio bem. Aí eu digo o seguinte, pode ser que exista uma pessoa pobre, ou seja, que não tem nada na vida, Que é apegada, que é avarenta, e existe uma pessoa rica que tem muitos bens e que não é apegada, que é desapegada e que tem liberdade interior. Perfeito. E aí vai um adendo também, né? A pobreza evangélica, que depois se tornou um voto eclesial das comunidades religiosas, não significa pauperismo. Pauperismo é uma condição condenada pelo magistério, né? Então, assim, por exemplo, quando São Francisco, a ordem de não São Francisco, mas a ordem de São Francisco começou a crescer, o magistério teve que lidar com esse grande dilema, porque eles começaram a lidar com uma visão muito pauperista, que significa justamente essa, o não ter pelo não ter. Mas não é disso que a pobreza evangélica fala. Tanto é que a bem-aventurança fala dos pobres em espírito. Não fala do pobre, ainda que para a Sagrada Escritura, o pobre destituído de bens é o bem-aventurado por excelência. A riqueza, ela é sempre, por mais virtuosa que ela possa ser usada, ela é sempre, ela está sempre em confronto com os princípios evangélicos, porque ela tem tendência ao mal, te leva tendente sempre à avareza. Mas não é sobre isso que a bem-aventurança fala, é sobre a sua relação com o bem, né? Então, isso é muito fundamental. Aí muita gente fala, por exemplo, né, a gente escuta muito, hoje não mais, eu acho, que é um argumento que já está ultrapassado, você escuta isso desde muito tempo atrás, sobre, você veja o Vaticano, com aquelas riquezas todas, ou você veja a liturgia com essa pompa e esse glamour, os vasos litúrgicos caros, a roupa do padre é muito cara, enfim. Mas o problema não está no próprio bem, está na relação que se tem com o bem. Sim. Né? E aí São João da Cruz tem uma expressão também que eu adoro, eu repito ela assim, a rodo, todo mundo que já me ouviu falar já viu eu citar essa expressão. E é assim, nós somos criados para voar, como pássaros. Só que um fio de ouro pode nos aprisionar. Ainda que seja de ouro, ou seja, que seja valioso, e que seja pequeno, um fio, ele pode nos aprisionar. Então é justamente nesse sentido que São João Clímaco vai falar do desapego. É fundamental entender em que nível está o nosso amor com as criaturas, com a coisa criada, com os bens. E aqui eu abro um outro parêntese também, que não São João Clímaco não está dizendo, mas eu acho que é fundamental dizer, e tem muito a ver conosco hoje, que é o bem, não o bem físico, aquilo que nós possuímos, que nós compramos, um livro, um carro, uma casa, mas o bem, por exemplo, que pode ser o reconhecimento que nós temos com o outro. Então, assim, as pessoas
que os outros têm em relação a nós. As pessoas nos têm muita estima. E em nome da estima que as outras pessoas têm, eu não renuncio a determinadas questões. Para sair do abstrato e para ir para o concreto, eu estou falando sobre o quê, por exemplo? Você está num ciclo de amigos, e aquele ciclo de amigos está falando ou fazendo determinada coisa que não corresponde ao seu princípio, aos princípios que regem a sua vida. Em nome do bem-estar, eu não me posiciono. É o respeito humano, né? O respeito humano, exatamente. E aqui nós estamos chamando de bens com relação ao desapego. Sim. E vejam só, isso é um bem. Você está tão apegado a esse bem que você se aprisiona nele e não pode ser livre ao ponto de viver os valores que regem a sua vida, ou que deveriam reger, mas não regem. Perfeito. Então é por isso que é muito importante o desapego no segundo nível, no segundo grau dessa escada, no princípio. Porque São João Clímaco entende muito bem que se você não consegue se desvencilhar desse amor desordenado às criaturas, você não vai conseguir dominar suas paixões. Jamais. Então ele vai falar, por exemplo, que o apego é um bem, é um amor que deveria ser dado a Deus e que é dado às criaturas. Seria um processo ou pelo menos um começo num processo de idolatria, né? A coisa deixa de ser um ícone que aponta para Deus e se torna um ídolo. Tecnicamente, a gente não fala que é uma idolatria, porque idolatria, biblicamente falando, é quando você acredita que uma coisa é Deus. Mas assim, por analogia, nós podemos dizer que é um processo idolátrico, porque a reverência que aqui eu estou chamando de amor, ou seja, a relação que eu tenho com Deus, que eu deveria ter com Deus, eu estou tendo com uma criatura. Né? Isso é muito fundamental da doutrina espiritual cristã católica. Mesmo, você veja, Santa Teresa fala sobre isso naquele texto que todo mundo repete, mas a gente ignora o sentido profundo do texto, que é tudo passa. Do que Santa Teresa está falando? Que para as coisas que passam, você devota um amor que passa também. Um amor devido àquilo, às coisas que passam. Que não é o amor que você devota a Deus que não passa. Né? Então tem a ver com isso, com a relação entre apego e desapego. Tem uma história, agora eu não vou conseguir me lembrar aonde eu ouvi essa história, que andavam dois monges pela estrada, foram passar perto de um rio, e tinha uma moça que estava vestida indecentemente com relação à vida do monge, que estava se afogando. E aí, dois monges, eles começaram a discutir se deveriam ou não deveriam ir ao encontro dessa moça que estava se afogando, porque ela estava vestida indecentemente. Um monge era muito convicto, não devemos, porque nós vamos estar atentando contra nosso voto de castidade, enfim. Enquanto ele professava um longo discurso, o outro monge pulou no rio, pegou a moça e colocou ela do lado de fora. Aí continuaram o caminho para onde estavam indo. Esse primeiro monge que não pulou no rio começou a censurar o outro monge que pulou, falando assim: como é que você fez isso? Você atentou contra a sua castidade, entrando em relação com aquela mulher, tocando aquela mulher, ela estava vestida impura, a gente não sabe se ela é impura, pererê, parará. O outro monge falou com ele assim: o problema é que eu deixei aquela mulher lá naquele rio, você continua com ela até agora. Ela está com você até agora. Nossa. Então, é justamente essa relação de apego e desapego que tem a ver com o exercício da virtude e que nós às vezes não entendemos. Nós temos uma visão muito estética do exercício da virtude, sendo que o exercício da virtude ele não é simplesmente estético no pior sentido de estético, né? Ele não é simplesmente imagético, espetaculoso, mas ele tem a ver com a profundidade do ser.
Se fosse nesse sentido, nós não poderíamos ter pessoas que foram ricas e que foram santas, como tivemos. E se fosse assim também, todo pobre seria santo, que não é verdade. Né? Então é justamente isso, tem a ver com a liberdade interior, né? Com a relação que se tem com as coisas. Esse é o primeiro elemento do desapego. O segundo elemento do desapego é tão mais atual quanto o primeiro. Mas não acontece com a gente, só lá na Patagônia, graças a Deus. Ele vai falar o seguinte: quando se começa a renunciar, existem alguns demônios que nos atingem, que nos assolam. O primeiro deles tem a ver com o desânimo que nos atinge por ver pessoas que são mais virtuosas que nós. Isso é muito atual. Você encontra, por exemplo, os jovens que entram no processo de conversão, os recém, né, que entram no processo, os neófitos que a gente fala, e aí ele abre um livro que fala sobre Padre Pio, por exemplo, né, ou um grande santo austero, podemos falar de São João da Cruz, podemos falar de São Rafael Arnais, né, santo de devoção, e ele desanima. Por quê? Porque ele acha que ele nunca vai ser capaz de corresponder àquele itinerário. Nunca vai conseguir chegar naquele lugar. O que ele entende é que ele não tem que chegar naquele lugar, porque aquele lugar era próprio daquela pessoa. Exato. Ele tem um próprio que tem a ver com as capacidades próprias dele, com a estrutura com a qual ele foi criado. Mas, enfim. Então, São João vai dizer isso, que o primeiro demônio que atenta quando a gente começa a renunciar a este mundo é o demônio da inveja. Né? Eu quero ser como aquela pessoa. E eu não consigo, obviamente, e por não conseguir, eu desanimo. Né? Então, veja, São João da Cruz está dizendo, cara, põe o pé no freio, né? Vai devagar, porque é um passo após o outro, e cada um tem o seu lugar. É o Ratzinger que dizia isso também, né? Uma vez perguntaram para ele, quantos caminhos existem para se chegar até Deus? Aí ele disse, proporcional à quantidade de pessoas que existem no mundo. Para cada pessoa existe um caminho. Né? Não significa que existe, claro, não está falando dessa coisa meio perennialista, que todas as religiões, enfim, mas assim, o itinerário de identificação com a perfeição, ele corresponde a cada um. É por isso que Deus tem uma vocação a cada um, chama cada um a um lugar. Né? Perfeito. E então, esse é o primeiro demônio que nos atenta, o demônio da inveja. O segundo demônio é o irmão gêmeo do primeiro, mas é a versão oposta. É gêmeo, mas a versão oposta. Se por um lado, alguns são tentados a achar que nunca serão capazes de corresponder, outros são tentados a achar que são melhores, que é o demônio da arrogância. E aí ele começa a olhar para o mundo e achar que o mundo está totalmente perdido. Não existe salvação para mais ninguém a não ser para ele. É o grande dilema da vida espiritual, quando se começa a crescer na vida espiritual, a não incorrer, a não comer desse fruto da arrogância, né? De achar que de alguma forma eu ter crescido um pouco mais na vida espiritual, de que eu sou melhor que alguém. Não é? Não se trata disso. Esse me parece mais perigoso ainda do que o irmão, né? Me parece mais perigoso. Porque ele é mais sutil, né? E ele realmente exige. Para que a pessoa caia nele, exige de fato alguma virtude, né? Alguma coisa real. E aí então, a partir disso, a pessoa se perde também. Você sabe que uma coisa que é fundamental, a gente sempre fala isso com relação. Eu fiz um seminário de direção espiritual, eu era único leigo, então, no meio do monte de seminaristas, então eu falo de direção espiritual com os padres, né? Uma coisa que a gente fala muito sobre é o cuidado que se deve ter com as técnicas de
austeridade. Por que eu falo isso, por exemplo? Pode ser que o jejum não seja um bom remédio para todos. Por que eu estou dizendo isso? Ou alguma prática de mortificação, seja ela qual for. Porque essa prática de mortificação, dependendo de como o interior da pessoa está organizado, pode se transformar num alimento para arrogância. Aí a pessoa pensa assim, poxa, eu consigo jejuar, eu não vou cair em outros pecados se eu consigo jejuar. Olha para mim, cara, eu jejuo 5 dias por semana, me respeita. E aí a gente lembra daquele texto de Provérbios, né? Que aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. E aí que está o grande dilema da direção espiritual, porque o diretor espiritual precisa entender, em primeiro lugar, qual é a fisionomia do dirigido. Porque é de acordo com a fisionomia do dirigido, de acordo com a doença, é que se prescreve um remédio. Né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Né? Então, nesse sentido, de fato, esse demônio ele é mais sutil porque ele está muito associado a coisas que são boas, né? Tipo assim, aí ele se traveste de coisas que são boas, se traveste de aristocracia espiritual, a ponto de você achar que existe uma superioridade e ninguém é mais santo que você, ou que está todo mundo abaixo de você. Né? E aí eu recordo aquele texto curiosíssimo da Sagrada Escritura da jumenta de Balaão, que Balaão estava indo para um lugar que ele não deveria ir. Aí Deus faz com que a jumenta, Deus coloca um anjo no meio do caminho e a jumenta, só a jumenta consegue ver o anjo, e a jumenta vai para o outro caminho. Aí o Balaão bate na jumenta para a jumenta voltar. Aí ela sai, ele bate para ela voltar. Até o momento que a jumenta fala com Balaão. O que esse texto está dizendo? Na verdade, Deus usou de uma jumenta para poder fazer Balaão perceber que ele estava indo para o caminho errado. Então, você veja, às vezes nós estamos num caminho de renúncia e nós aprendemos com gente que nem achou a escada ainda. Né? Isso tudo para dizer o seguinte, que o grande problema, o grande dilema da vida espiritual, de quem está crescendo na vida espiritual, também passa por isso, de achar que é superior, né? E aí a gente volta naquela expressão bíblica também que é fundamental, né? O primeiro no reino dos céus é sempre o último. Aquele que serviu, aquele que ocupou os últimos lugares, né? Então esse é um dilema para o qual nós temos que estar atentos também quando começamos a nos desapegar. E um terceiro que ele vai falar que tem a ver especificamente com os monges, mas que aqui serve de menção também, que nós podemos fazer uma adaptação. Que ele fala sobre a lembrança da família, porque o monge, quando ele sai de casa para viver a vida monacal, a lembrança da vida familiar, da casa, dos pais, do conforto, se torna uma pedra de tropeço para ele. Né? Aquilo, de alguma forma, atiça nele a vontade de voltar. Como é que nós podemos adaptar isso? A lembrança da família para o monge pode ser a lembrança do bem-estar causado pelo nosso pecado. Então, aquilo que eu fiz que é pecaminoso me causou um bem-estar, a lembrança desse bem-estar pode ser também um demônio que me assola e tenta me seduzir no processo do desapego. Santo Agostinho falava disso, ele lembrava na passagem bíblica, né, dos judeus que foram libertados do deserto, da escravidão, e tinham saudade das cebolas. Exato, exatamente. E Santo Agostinho foi uma pessoa que entendeu bem isso, né? Sim. Uma pessoa que viveu uma vida completamente desregrada, mas que, ao fazer a opção, teve que deixar essas lembranças para trás, né? As cebolas do Egito. Sim. E a gente falando de um santo, eu me recordo que Santo Agostinho fala que ele demorou uns 5 anos nesse processo de desapego do prazer pelo pecado, né? De ficar se regozijando com as lembranças, por exemplo.
5 anos um santo, demorou para se purificar nesse sentido. Então, não adianta a gente querer no começo da conversão falar, não, é óbvio, a gente tem que querer ser santo agora, mas é um querer e não uma espécie de querer solipsista que se confunde com a realidade mesma, só porque se quer. Não é isso. É, de novo, o problema do domínio. Eu quero ser capaz de ser santo agora. Só que não tem a ver com o meu domínio. Eu acho isso fundamental, sabia? Por isso que é muito importante retomar esse discurso dos grandes autores que fala de um processo, porque a perfeição cristã é filha de um processo. Não existe um santo que se faz de um dia para o outro. Mesmo os mártires, eles são lavados pelo martírio, né? Mas a santificação é um processo que demanda tempo, que demanda fases, que demanda conhecimento, que não pode ser deixado de lado, né? Eu tenho um outro santo de devoção, assim, não é muito devoção, porque eu não conheço muito sobre ele, não existe muito material sobre ele, mas que eu admiro por causa disso. Eu não sei nem o nome. Ele é japonês, e não sei falar o nome dele. E ele foi martirizado com uns outros, uma galera lá assim. Então ele é evocado junto com essa galera. Mas o que é de fundamental nele? Ele era viciado em ópio. Né? Ele era médico. Eu acho que ele adquiriu uma doença, se eu não me engano, e começou a ter que usar ópio, e ele ficou viciado em ópio. E ele morreu viciado em ópio. Ele nunca se curou desse vício. E por ser viciado em ópio, ele não podia comungar. Então ele passou, depois que se viciou em ópio, ele passou o resto da vida sem comungar. Porque ele não conseguiu se desvencilhar desse ópio. E ele é santo. Em primeiro lugar, porque ele é mártir. Mas em segundo lugar, porque apesar dessa limitação que estava profundamente arraigada, ele conseguiu se santificar. Então, assim, e aí eu faço também assim abro um parêntese para um discurso mais homilético, mais exortativo. Você veja esse tempo que nós vivemos no qual não temos acesso ao sacramento. Tem muita gente que acha que por não ter acesso ao sacramento não pode se santificar. O que não é verdade. Você foi privado do sacramento, mas ainda existem mecanismos, e injustamente eu acredito nisso, né? Não deveríamos ser privados do sacramento, mas estamos privados do sacramento. A partir disso, podemos fazer o quê? Né? Então, eu acho que é importante pensar nessas coisas para poder pensar que é possível subir essa escada e corresponder a esse chamado de perfeição cristã, de santificação cristã, independente das realidades que estão ao nosso redor. Né? O cristianismo acredita o seguinte: todo mundo é plenamente livre. Mesmo que esteja aprisionado, que cortem suas mãos e suas pernas, que se joguem aos leões. Mesmo ali existe uma pílula de liberdade, uma gota de liberdade que você pode consumir. E é nessa gota de liberdade que você manifesta a sua fé. Então eu acho que isso é fundamental também. Então ele fala desses demônios que assolam quem começa a se desapegar, e depois ele fala de 3 desapegos, que também são fundamentais. O primeiro é óbvio, que são as coisas mundanas, as coisas humanas, melhor dizendo, as coisas humanas. De novo aquilo, né? As coisas humanas não podem nos desapego no sentido de a relação que você tem com a coisa. Essas coisas não podem nos aprisionar. Então as coisas humanas são coisas que vêm e vão. Né? São como diz também o Eclesiastes, né? Vaidade das vaidades, é tudo vento, é tudo sopro, é tudo ar. Do mesmo pó que a coisa é feita, eu também sou feito. A diferença é que eu tenho um sopro de vida e a coisa não tem.
Então eu não posso dar a ela uma dignidade de sopro de vida, e nem de Deus, que ela não tem. Segundo desapego, que é mais complicado, é o desapego da vontade. Porque o ser humano é movido pela vontade. O de grande problema é a diferença entre a vontade que é ordenada e a vontade que é desordenada. Então, por exemplo, todo mundo tem que comer para sobreviver. Mas quem come demais, está vivendo gula, é uma pessoa que tem uma vontade que é lícita, mas ela está desordenada. Então é preciso renunciar a essa vontade desordenada para que ela se reajuste, ela se ordene novamente. Porque o pecado, ele desordenou a natureza. Né? Então, santificar-se e santificar o mundo é ordenar de novo a natureza e, por consequência, a vontade humana. O terceiro, que é ainda mais difícil do que o desapego à vontade, é o desapego à vaidade. Né? Porque, de novo, a vaidade é uma grande pedra de tropeço. Um grande buraco que nós não vemos e que estamos constantemente caindo nele. E um último elemento que ele vai dizer com relação ao desapego é sobre aquilo que a gente já falava, eu vou só acenar de novo, que é desapegar segundo a condição. Que nós não devemos desapegar na irrealidade, mas devemos desapegar naquilo que é real. Então ele vai dizer, por exemplo, de um jovem rico e luxurioso que quer se tornar monge. Aí o que ele vai dizer? Primeiro lugar, esse jovem não tem que entrar no monastério, no mosteiro. A primeira coisa que esse jovem precisa fazer é ordenar os seus afetos, para depois ir para o mosteiro. Então, da mesma forma, nós, né? Nós queremos implantar novamente a cristandade no mundo, mas não conseguimos deixar nossa condição irascível, ou seja, não conseguimos deixar de nos irar. Essa ira desordenada. Né? Não conseguimos. Então a gente quer chegar lá no fim sem passar pelo começo. E isso para São João Clímaco e para a maioria dos autores espirituais é impensável. Né? É preciso entender o desapego no seu processo, que começa com pequenas coisas e vai crescendo às grandes. Não existe virtude nenhuma em você desapegar de uma coisa que é aparentemente grande e estar apegado a uma coisa que é aparentemente pequena. Aliás, dizia Santa Teresa, na vida espiritual nada é pequeno. Então, um desapego que aparentemente é pequeno, na vida espiritual ele não é pequeno, porque não existe nada pequeno na vida espiritual. E Leandro, se eu puder comentar, eu tô lendo, né, João Cassiano e as conferências, né, dos Padres do Deserto, e logo no primeiro livro tem um padre que fala sobre isso, né, que tinha um monge que era bastante virtuoso, ele era muito rico antes de ir para o deserto, e aí ele deixou a riqueza, só que ele levou consigo, eu não me recordo exatamente qual que era o objeto, eu acho que era um isqueiro ou um pente, alguma coisa assim, pequena, sabe? E aí ele ficou apegado a isso. Eu acho que, acho que talvez seja um crucifixo, não me recordo. Mas era um objeto pequeno, assim. E ele era apegado, tão apegado àquele objeto, e que ele diz, né, o monge que deu a conferência para João Cassiano, etc., diz que ele morreu e deve ter sido condenado, porque ele ficou tão apegado àquele bem que seria melhor ele não ter ido para o deserto, continuasse com a sua riqueza, do que ter o apego com aquele pequeno objeto. Que nesse sentido seria mais grave ainda, porque é um valor ainda maior a algo que é muito menor. Se ele tivesse o apego a maiores bens, não teria sido tão desarrazoado, não teria sido tão desproporcional. Então é até maior, um pecado maior, digamos assim. Exatamente. Vai exatamente na linha do que você está falando. É isso mesmo, né? Exatamente por isso. Porque na vida espiritual não tem nada pequeno. E o apego a grandes ou a pequenas coisas é apego.
É sempre apego. E é o apego que é o problema, não são as coisas. Muito bem, esse é o segundo degrau, o do desapego. Então nós passamos pela renúncia, em primeiro lugar, e depois pelo desapego. E agora vem o terceiro degrau. Passada a renúncia e passado o desapego, vem o terceiro degrau, que é o degrau do exílio. O que já é estranho para nós pensar que o exílio, essa ideia de exílio, está no começo da escada. Não seria tão estranho se a gente soubesse um pouco de história e soubesse que, por exemplo, muito do que está escrito na Sagrada Escritura é fruto de uma experiência de exílio, do povo que foi exilado na Babilônia ou espalhado por todo o Mediterrâneo e destituído de templo, destituído de culto. É essa experiência de exílio que fez com que esse povo escrevesse grande parte do texto bíblico. Então, dá para entender por que o exílio também está no começo dessa escada, né? Na primeira etapa da escada. O que significa exílio para São João Clímaco? Exílio significa viver como um estrangeiro, como um peregrino. Isso, às vezes, passa despercebido também aos nossos olhos, dentro do texto bíblico e também da experiência de fé, mas é fundamental. Por quê? Porque o estrangeiro e o peregrino não criam raízes. Eles não criam raízes. E por não criar raízes, eles não estão apegados a nada. E São João Clímaco, ele vai falar sobre uma raiz em especial que é assim, e rompe a nossa surdez quando a gente vê uma coisa dessa no texto bíblico. Ele diz o seguinte, eu vou reproduzir tal e qual está escrito no texto. Nem todos somos chamados a salvar os outros. Isso é muito grave. É um ensinamento muito grave de São João Clímaco. Porque o que ele está dizendo nesse caso, né? É o quê? Que quando você vive com um estrangeiro ou como um peregrino, você percebe que as coisas não têm a ver com você. Que você está de passagem. Então, nesse caso, por exemplo, de converter, de salvar os outros, uma pessoa que tem consciência da sua condição de peregrino e de estrangeiro, ela entende que ela cria a oportunidade de salvação, mas ela não se apega a ela. Isso é muito interessante e muito sutil, é um ensinamento muito sutil, mas muito profundo, porque muitos de nós temos essa pretensão de achar que precisamos salvar o mundo, que precisamos salvar as nossas famílias, a nossa rua, o nosso ciclo de amizades, o nosso grupo de estudos, a nossa igreja, a nossa comunidade, enfim. E não passa por aí. Justamente porque São João Clímaco entendeu muito bem e deixa esse ensinamento, que o peregrino neste mundo, ele cria a oportunidade de salvação, mas quem vai corresponder a essa oportunidade é a própria pessoa, não é ele. E por que São João Clímaco está dizendo isso? É óbvio, porque ele está escrevendo aos monges, e muitos daqueles monges eram tentados com a ideia de achar que precisavam voltar para suas casas para poder salvar os seus familiares, que muitos deles viviam perdidos. E São João Clímaco está dizendo isso, na verdade. Vocês têm que entender que isso é um tipo de apego. E aí eu faço um paralelo, utilizando o capítulo 15 de Lucas, o coração do Evangelho de Lucas, que é a parábola da misericórdia. Que tem em um de suas cenas, o pai misericordioso com seus dois filhos, que a gente chama de parábola do filho pródigo. Só que o centro da parábola não é o filho, é o pai, né? Por que aquele pai deixou aquele filho ir embora?
se ele sabia que aquele filho estava fazendo uma opção errônea e que ele ia prejudicar a vida dele. Aquele pai sabia, mas por que ele deixou aquele filho ir embora? Porque aquele pai entendeu muito bem, por isso que ele é protótipo, ele entendeu muito bem que o filho não era domínio dele. Ele fez o que precisava ser feito, mas o filho fez as suas escolhas. Né? Então é justamente isso. Um exilado, um peregrino, sabe o que precisa ser feito. E não vai além disso. Né? Porque quando você vai além disso, você coloca aquilo que você considera fundamental no centro. Sendo que o centro é o que precisa ser feito, não o que você acha. Né? Naquele caso, por exemplo, o que precisava ser feito é o pai não prender o filho, mas dar ao filho a capacidade de escolher. Porque vejam bem como aquele texto é paradigmático. O filho que foi embora voltou. Não só para casa, mas para uma relação com o pai. Ele se arrependeu. O filho que estava em casa e que não foi embora, o texto não diz se ele se arrependeu ou não. Né? Então, justamente para dizer isso, que uma pessoa que renunciou a esta vida natural, nesta vida ordinária, e se desapegou de tudo aquilo que poderia ser ocasião de prisão, essa pessoa também entende que a sua vocação de ser sal e luz, ela está relacionada a fazer o que é preciso e não fazer o que eu quero. E às vezes o que é preciso não corresponde ao que eu quero. Muitas vezes não corresponde ao que eu quero. Por exemplo, pode ser ocupar um lugar que eu não gostaria. Um último lugar que eu não gostaria. Uma vocação que me parece inferior. Mas na verdade não é inferior se você entende que você está cumprindo a sua função e ocupando o seu lugar. Né? Depois, uma outra coisa que é fundamental do peregrino é que o peregrino não usa a sua condição de peregrino, de exilado, como uma usurpação, como diz a carta aos Filipenses. Né? O peregrino, ele não se distingue, mas ele está apenas passando. Né? Então, uma pessoa que usa da sua categoria de peregrino para poder aparecer, usando assim uma linguagem mais coloquial, para poder ocupar um lugar de prestígio, não é peregrino, porque o prestígio, de novo, aprisiona, e é a ocasião de apego. O peregrino passa incólume, ele passa escondido por esse mundo. Ele faz o que precisa ser feito, mas não tem reconhecimento algum. A grande imagem que nós temos disso é a parábola do bom samaritano, né? Que fez o que precisava ser feito, não tinha ninguém vendo. Mas ele fez o que precisava ser feito. E aí um último detalhe sobre o terceiro degrau, e aí eu encerro, concluo, é muito específico aos monges também, ele vai escrever muito especificamente aos monges, mas aqui podemos também fazer uma adaptação, que é o sonho, o dilema do sonho para o monge. Ele vai dizer o seguinte: o sonho agita a mente do monge que está começando. Né? Então aí ele vai dizer o seguinte: esse monge sonha com grandes coisas na vida monacal, na vida monástica. E esses sonhos agitam a sua mente. Então ele espera que a sua vida espiritual seja como de Santo Antão, que ele vai encontrar com o demônio, ou vai ver Deus, ou vai não sei o quê, que vai vir anjo, que vai descer uma coluna de fogo incandescente, enfim. E aí ele começa a nutrir a sua vocação de fantasia. O que é que São João está dizendo nesse caso? Que quando se nutre uma vida espiritual de fantasia e não de realidade, essa vida espiritual tende ao fracasso. No caso do monge,
Ele vai se decepcionar, porque não vai ter coluna de fogo. O canto que ele canta lá, gregoriano, vai ser bonito nos 3 primeiros meses, depois vai se tornar insustentável, porque é monótono, o gregoriano é muito monótono. E aí ele criou toda uma fantasia na cabeça dele, e essa fantasia fez com que ele desanimasse. No caso nosso, a vida espiritual passa por aí também. As pessoas acham, nós achamos, que a vida espiritual vai fazer da gente um combatente. Aí quando eu começo a ter uma vida espiritual, eu vou ser tentado pelo demônio, eu vou ver Jesus, vou ver Maria, vou ver os anjos, vou ver os santos. Não tem a ver com isso. Né? Muito pelo contrário, inclusive São João da Cruz que diz isso. Né? Esse é a primeira casca da cebola que logo vai embora. A grande chancela de um mestre espiritual é justamente perder essa fantasia, não se deixar levar por ela. Então, é importante entender esse elemento também, né, de não ter uma vida em prol da santificação que se alimenta de fantasias, mas ela deve se alimentar de realidade. E aí nós temos, por exemplo, agora, há pouco tempo canonizada, o grande exemplo é Santa Teresa de Calcutá, que passou a vida inteira fazendo o que era preciso sem ter nenhum tipo de consolo. Diferente de outros santos, ela não viu Jesus, não viu Maria, não sentiu um calorzinho no coração, não teve visões, né, beatíficas, enfim. Mas ela sabia o que precisava ser feito e fez. Né? Então ela não estava fundamentada na fantasia, mas fundamentada na realidade. Esse é um grande ensinamento também que São João diz aos monges, mas nós aqui podemos trazer para nós, né? Como é importante calcar a nossa vida espiritual na realidade. E um outro elemento também que é fundamental, que eu queria acenar, é o seguinte: como nós estamos construindo a nossa experiência de fé não na realidade. Vou dar um exemplo. Tem muita gente que acha que lá na Patagônia, aqui não temos esse problema, que você precisa rezar todas as horas da liturgia das horas, por exemplo. Só que você é uma pessoa que trabalha e estuda. Aí o que você vai fazer? Você vai sair da sua sala de aula para poder rezar aquela hora das 3 da tarde, por exemplo, ou do seu trabalho. O que você não entendeu é que a liturgia das horas, com todas as suas horas, ela corresponde a uma vida religiosa. Qual é o itinerário que corresponde à sua vida? E o itinerário que corresponde à sua vida não é inferior ao itinerário que corresponde à vida religiosa, porque ele corresponde à sua vida. Né? Então, tem a ver com isso. A gente retoma o exemplo do jovem rico e luxurioso. Ele não era mais virtuoso porque ele queria entrar no monastério. Ele seria mais virtuoso se ele renunciasse, em primeiro lugar, à sua vida luxuriosa. Então, nós estamos querendo sempre ocupar lugares ou dar passos maiores do que os nossos pés, né, que não são fundamentais, né, que não correspondem à nossa realidade. E aí ele dá um último ensinamento e com ele eu encerro com relação a isso, que é uma pessoa sábia, é uma pessoa que desconfia sempre dos seus próprios sonhos. Né? Não se deixa levar pelos próprios sonhos, não considera que o sonho seja realidade, mas sempre desconfia dele. Então, pensando no elemento aqui, nessa ideia dos sonhos, no degrau do exílio, tem a ver com isso também. Nós temos que nos ter sempre em investigação. Porque aquilo que pode parecer muito virtuoso pode não ser, e o que pode não parecer virtuoso pode ser. Mas para isso, a doutrina mística e espiritual da tradição cristã católica tem um segredo: manter sempre os olhos e ouvidos abertos, não entrar na onda, sabe assim, na onda de
de métodos muito pré-definidos que às vezes não nos santificam, mas pelo contrário nos tornam arrogantes ou alimentam a nossa desesperança. Então, por que eu acho fundamental pensar essa pequena introdução da escada, né? Depois disso ainda existem muitos degraus. Só para poder dizer o seguinte: toda caminhada na via espiritual, que é a vocação do cristão, a santidade, né? A perfeição cristã, ela tem que passar por esse elemento. Se desvencilhar de tudo aquilo que nos aprisiona, para que nós estejamos livres a ponto de conseguir dar passos maiores e voos mais altos. Né? Então, com isso, eu encerro e abro, caso alguém tenha alguma consideração a fazer. Muito bom, Leandro. Muito bom mesmo. Miriam, Gustavo, vocês querem perguntar alguma coisa? Miriam, Gustavo? Não, perguntas. Não. Miriam? Alô, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Miriam? Ah, tá. Perguntas eu não tenho, assim. Mas, assim, de fato, um conteúdo, assim, muito importante, principalmente, né, para quem quer levar uma vida segura, né, e não cair naquilo que muitas vezes, né, é difundido aos quatro ventos, né, hoje em dia, né. Pedro? E foi muito bem exposto. Parabéns, Leandro. Foi bonito. Eu ficaria escutando os 30 degraus ali. É só o Clímaco que fala bem. Eu estou só reproduzindo o que ele fala. Ô Leandro, então você falou, né, dos três primeiros degraus: renúncia, desapego e exílio. Dentro de tudo que você falou, eu poderia então dizer que o exílio no mundo para um leigo, né, como nós, que não vamos ficar, não podemos muitas vezes, por causa do trabalho, por causa do estudo, por causa das duas coisas, etc., não podemos muitas vezes se dedicar por exemplo, a rezar a liturgia das horas, todas as horas. O exílio, então, como se daria nesse caso, na vida de um leigo? É aquilo que eu disse no começo. Tudo depende de quem você é. Né? É isso que é fundamental, porque a vida espiritual ela é exigente justamente por causa disso. Ela exige de nós que nós pensemos tudo. Não tem uma resposta pronta, não tem, é Não tem pessoal. Exatamente. Eu costumo brincar assim, eu sou uma pessoa que não sou muito adepto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, o quê? É como se não gostasse dela. Não, mas não é com isso que eu estou falando, não é com relação a isso. É porque, assim, muito do que se consome com relação a Santa Teresinha é uma imagem romântica de Santa Teresinha. Perfeito. Né? A Ida Gorres, que é uma autora muito... como eu posso dizer isso? Uma autora muito combativa. Ela era uma literata muito combativa. Na época do concílio, ela escreveu textos inflamados. Ela tem um livro sobre Santa Teresinha que ela fala o seguinte: se Santa Teresinha não tivesse aquele rosto angelical, ela não seria tão amada. Por quê? Porque muita gente ama Santa Teresinha justamente pela dimensão estética do que ela representa. E não pela doutrina de fato de Santa Teresinha, que é uma doutrina dura. A doutrina de Santa Teresinha não é uma doutrina afável como muita gente vende. Né? Então eu considero o seguinte: nesse caso específico dos leigos, você não pode querer adaptar não, Ctrl-C, Ctrl-V de uma realidade que é outra e que não a sua. E mesmo entre os leigos, pode ser que uma pessoa tenha condições de rezar a liturgia das horas, pode ser que outra não tenha. Né?
Porque a vida, de fato, os leigos têm uma vida muito diferente, horários muito diferentes, enfim. O fundamental é o seguinte: com aquilo que eu tenho, o que eu posso fazer? É sempre possível. Né? A oração do coração de Jesus, né? A oração do Senhor lá dos ortodoxos, do relato do peregrino russo, que depois se tornou um hábito entre os ortodoxos, que é o de repetir Jesus, 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 né? Uma ladainha assim, sem fim. É uma maneira adaptativa, né? Para quem não consegue, de fato, ter um outro tipo de organização, de oração e de vida. Eu acho que é muito isso. Eu sou o tipo de pessoa, eu fui criado nessa pedagogia e acredito nela, de não dar resposta. Eu acho que tem a ver com isso. Você precisa pensar a partir da sua realidade o que é eficiente, o que não vai alimentar escrúpulos e o que vai te ajudar no processo de santificação. Perfeito. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta aí, quiser fazer pro Leandro. Ninguém? Nada mais? Fale agora ou cale-se para sempre. Mas, meu, eu achei muito bom mesmo. Tem uma parte aqui que eu anotei você falando. Nossa, isso é muito verdadeiro, né? A grande vitória do pecado não é nos fazer continuar no pecado, mas nos fazer crer que só existe essa realidade. Sensacional isso aqui. E aí você também falou, né, alguns aforismos, né, fortes de São João Clímaco. Eu anotei dois aqui, como por exemplo, é sempre preciso acrescentar amor ao amor. Maravilhoso isso. E um outro muito polêmico, né? Esse eu nunca tinha ouvido nada nesse sentido e é muito forte mesmo e muito bom. Nem todos somos chamados a salvar os outros. Entendido no seu contexto, realmente é um discurso assim. Do livro como um todo, eu acho que essa é talvez uma das frases mais fortes e potentes, sabe? Porque ela desestrutura todo um sistema de importância, de alta importância que nós temos na cabeça, né? Bom, eu não li o livro. Eu não li o livro ainda, mas eu irei ler sim, viu? Vou até adiantar ele na frente de outras leituras aí. É que eu tenho aqui a edição da minha biblioteca, né? Que eles fizeram um box. Sim. Mas eu acho que a Eclésia também tem uma edição da. Entendi. Maravilha. Bom, então, você quer fazer alguma consideração final, Leandro? Não, só queria agradecer de novo o convite. Imagina. E renovar os votos de que vocês cresçam cada vez mais e subam mais rápido do que eu, os degraus da escada. Imagino, nós que agradecemos aí a tua contribuição e será convidado outras vezes, esperamos já que aceite também. Você pode fazer uma breve oração então para a gente encerrar? Claro. Vamos pedir a Deus, então, por intercessão de Nossa Senhora, né? Que Ele nos faça capazes de corresponder a esse itinerário, cada vez mais capazes, cada vez mais animados, né, a buscar esse caminho, que nunca falte em nós fervor, que o nosso amor nunca cesse, né, mas aumente cada vez mais. E queremos pedir isso por intercessão de Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria e um Lembrai-vos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro. De vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Amém. São João queima-por, Rogai por nós. Por nós. permanecemos unidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Do Espírito Santo. Santo. Amém. Bom, eu vou encerrar aqui. Eu peço que vocês fiquem aqui. Eu vou encerrar a gravação, tá?